Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma série que eu vou falar a primeira parte, que é do que somos escravos. E hoje nós vamos falar a respeito da carne e do medo. A carne significa a nossa vida encarnada. Que o ser humano, quando ele nasce, a gente sempre se preocupa se ele é perfeito, se ele nasceu com os braços, com os dedos, com o funcionamento íntegro. Todo mundo quer ver seu filho perfeito. Então, muitas vezes, atualmente tem acontecido, das crianças não nascerem perfeitas. E aí já começa o sofrimento antecipado, o sofrimento da criança e dos pais, e de todos aqueles que o cercam, irmãos, avós, tios, parentes e amigos. Todos acabam sendo envolvidos quando uma pessoa tem seus problemas físicos e com isso ela precisa de consultas, de remédios, essas coisas todas. Então, nós precisamos dessa vida aqui na carne, porque é através dela que nós podemos sair da condenação que o ser humano se encontra. E a maior dificuldade que o ser humano tem é de entender que a carne, essa vida que ele leva, não é a verdadeira vida. Isso aqui é só uma passagem, só uma transição, mas que o ser humano no seu dia a dia não se lembra. Ele faz da vida na carne tudo, como se fosse tudo. E assim, por quê? A carne inicialmente, a criança quando ela nasce pequenininha, ela nasce frágil, extremamente frágil. E se ela não tivesse um pai, a mãe, alguém para ampará-la, na verdade, precisa de mais pessoas, porque tem que amparar a mãe que está parindo e tem que amparar a criança que está nascendo. Então vejam bem, a vida é extremamente frágil, e a gente vê isso quando a criança nasce, como ela é frágil, que se não tiver ninguém para recebê-la, para cuidá-la, ela vai perecer, ela não sobrevive. Em verdade, para que a nossa vida pudesse estar mais madura ao nascer, a neurociências mostra que deveria ser 12 meses de gestação. Mas 12 meses de gestação não seria possível, porque a criança não passaria pelo canal do parto. Então, para que isso possa ocorrer, ela nasce com 9 meses e extremamente frágil. A gente vê quem cria gado aí, o bezerro sai da vaca e já está em pé, caminhando. E nós não somos assim. Levamos 1 ano ou mais para poder caminhar. E para poder se expressar, para falar, vai um pouco mais tempo ainda. Então, é tudo um processo lento e progressivo que precisa ser cuidado. E a criança nasce, a vida nasce aqui nesse mundo para ser educada. Sem a educação, a criança vira como um bicho, como um animal que é, e vai seguir os seus instintos, vai atrás dos seus desejos, das suas vontades e vai dar errado, porque tem o que dá certo e aquilo que dá errado. Então, a pessoa precisa ser orientada, educada, para que ela vá aprendendo e aos poucos ela vá descobrindo o que faz mal e o que faz bem. E assim ela vai vendo, geralmente aprende com o sofrimento, vai vendo o que faz mal e ela aprende a evitar aquele mal, não botar a mão no fogo ou materiais elétricos,
alturas, né? E outros acidentes domésticos que tem que ficar ligado. Então, assim é a nossa vida. Aí depois a gente fica adulto e aí ainda tem mais uma questão de que o ser humano, ele não é apenas a parte material. Ele também é sentimento, é um abstrato. A vida é um abstrato. E além das necessidades naturais de comer, beber, a temperatura tem que estar normal, né? Enfim, são várias coisas que a nossa vida na carne exige para que a gente continue vivendo. E a gente tem que cuidar de todas essas coisas, porque senão a gente perece. Então, a gente tem que estar lutando para manter a nossa vida, lutando para manter a carne andando, porque nós precisamos alimentá-la, nós precisamos se vestir, precisamos beber, precisamos nos transportar. São todas coisas que têm custo e o ser humano começa a perseguir as coisas que ele precisa para poder não passar vontades, não passar necessidades. E com isso, ele vai ficando dentro dele aquela busca do ter. Eu preciso ter, e aí vem um outro, um vizinho, um amigo, tem uma coisa melhor que ele tem, aí ele também quer aquilo, e aí o ser humano vai lutando em cima daquilo que ele precisa ou do que ele acredita que precisa. E aí então, quando ele vê, ele vai se tornando escravo da carne. Ele não consegue mais dosar as coisas entre aquilo que é importante. Existe uma sequência de importância de tudo na vida, e a sequência é: primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho e depois o lazer e outras coisas. Então, tem que estar em dia com Deus, com a família, com o trabalho, para poder ter lazer, poder realmente daí você fazer as coisas. Então, o ser humano tem que entender o que ele precisa para ele não se tornar escravo das coisas e ele fica só buscando as coisas. E aí ele não tem tempo para cuidar da sua vida, para olhar melhor para a sua família, olhar melhor para os amigos e para si mesmo. Parar para ver o que ele está fazendo, o que ele realmente está conseguindo de bom. E o ser humano, dentro de toda essa jornada, ele morre de medo. Alguns se elevam querendo mostrar o contrário, que eu sou corajoso, que não tenho medo de nada, não tenho medo de morrer. Mas se tu botar uma arma nele, ele se pela de medo. Então, em verdade, tem muita fachada, tem muitas coisas, e o ser humano tem medo de não ser aceito, tem medo de ser feio, tem medo de não ser bacana, de não ser legal, de repente o outro é mais legal, vai ser mais aceito. Eu preciso ser daquele jeito que daí eu vou ser aceito, todo mundo vai gostar de mim. Porque o ser humano precisa desse reforço. A criança, ela quando se sente sozinha, pequena, ela chora, ela tem medo. E assim, muitas pessoas, quando vão sair, o pai e a mãe dizem: ó, tome cuidado, vai lá, não sei o quê, tem ladrão, tem bandido, presta atenção. E as pessoas vão se enchendo de medo. Então, o ser humano manifesta, né, a sua insegurança através do medo. É tudo insegurança. Porque, em verdade, a nossa vida aqui, ela é uma coisa que a gente nunca sabe como vai ser o futuro ou amanhã. A gente acorda de manhã pensando em fazer um dia já mais ou menos organizado e às vezes sai tudo o contrário. Então, a vida, ela não tem uma segurança. A gente vai vivendo. E aí, quando dá tudo certo, fica tudo bem. Mas
o mais difícil é dar tudo certo. Geralmente tem coisas nos atrapalhando. Então, em verdade, como é que a pessoa faz para se livrar do medo? Por que as pessoas têm tanto medo? Qual é o motivo do medo? O medo, em verdade, é de sofrer ou de morrer. Por que a pessoa tem medo de morrer? Na verdade, na natureza, todos os animais escapam da morte. O ser humano, às vezes, quer matar um animal, ele escapa. Até uma formiga, um mosquito, todos escapam. Ninguém quer morrer. Então, mas por que o ser humano tem medo de morrer? Ele tem medo de morrer porque, em verdade, ele sabe dentro dele que ele é um espírito. E que quando ele morrer, ele volta para o mundo espiritual. E será que ele vai voltar para um lugar bom? Ou ele vai voltar para as trevas, para um lugar horrível? Então, no seu inconsciente, o espírito sabe que ele precisa estar preparado para esse dia da passagem, para que ele possa ser recolhido por Deus e voltar para o mundo superior, que é o que ele veio fazer aqui, entender Deus e obedecer a Deus. Mas o ser humano fica lutando com as suas forças, lutando com as suas vontades, com seus recursos, e muitas vezes esquece de Deus, não pede ajuda para Deus. E a única forma de vencer o medo é estar firme com Deus. Estando firme com Deus, não precisa ter medo, não há morte, nós somos espírito, e o espírito não morre. Então, ele volta para o mundo espiritual. E é isso que nós temos que lembrar sempre, que não precisa ter medo, nós precisamos é procurar Deus, andar com Deus, que daí você vai estar seguro, Jesus vai cuidar de você. Então, como é que se faz para não ter o medo? Nós temos que ter aquilo que os animais têm na natureza. Os animais não têm medo. Eles não ficam pensando em algo que vai vir atacar. Mas eles têm uma coisa fundamental, que é a vigilância. Todo animal é vigilante. Se tiver lá na savana um grupo de veados pastando, fica um ou dois de guarda. E qualquer coisa que se aproximar, alerta para que todos fujam. E, inclusive, quando tem macacos em volta, os macacos são o primeiro a gritar para os bichos correrem, anunciando que tem um perigo. Um passarinho, se você botar um alimento ali perto, ele vem para comer. Ele dá umas bicadas e olha. Dá mais umas bicadas e olha. Porque ele sabe que tem o mal, que tem o predador que vai pegá-lo. Então, eles não têm medo, eles têm alerta. Eles estão sempre alertas, vigilantes. E aí é onde fura o nosso pensamento, a nossa ideia, que a gente esquece, né? Que a gente só precisa vigiar, não ter medo. E para vigiar é com as orações, é com Jesus no coração. É a gente realmente ter fé e acreditar e vigie. E se for a tua hora de morrer, também não tenha medo, você só vai fazer a passagem e vai para um lugar melhor do que esse. Mas a gente tem medo porque não está completamente limpo. Ainda temos algumas sujeiras na nossa alma que não lavamos direito. Então nós precisamos ficar mais também atentos à nossa espiritualidade, de não cometer pecados que depois nos condenam. Então, viver na transparência, viver na verdade, viver principalmente no amor, que é a força mais poderosa de todas. Então, eu vou ler para vocês aqui o que o apóstolo Paulo fala
né, a respeito da vigilância. Carta de Éfesos, capítulo 6, versículo 13. Por isso, vistam a armadura de Deus para que, no dia mau, vocês possam resistir e permanecer firme, superando todas as provas. Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestidos com a couraça da justiça, os pés calçados com o zelo para propagar o evangelho da paz. Tenham sempre na mão o escudo da fé, e assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. Coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Rezem incessantemente no Espírito, com orações e súplicas de todo tipo, e façam vigílias, intercedendo sem cansaço por todos os cristãos. Rezem também por mim, que a palavra seja colocada na minha boca para anunciar ousadamente o ministério do Evangelho, do qual sou embaixador aprisionado, que eu possa anunciá-lo com ousadia, como é meu dever. Amém. Então, está aqui, o apóstolo Paulo fala como a gente se torna vigilante. Tem que botar a armadura da fé em nós, da verdade, da justiça, do amor, e daí, rezando incessantemente, fazendo ações de graça, intercedendo pelos outros, se importando pelos outros. Porque o que faz o nosso organismo funcionar melhor, não ter doenças, viver mais longo, é o número de pessoas que você se importa na sua vida. Quanto mais pessoas você se importa de verdade, mais saudável você será. Então, levem isso na mente, que a gente tem que se importar com os outros de verdade, ajudá-los, não condená-los, perdoá-los e ajudá-los sempre que precisarem. E assim a gente vence o medo, vence essa luta da carne para sobreviver e aprende a usar as coisas que nós temos ao nosso favor e ao favor de todos os irmãos. Amém.